Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer seu devocional de forma simples e também para que vocês consigam manter a constância, né? Porque por muitas vezes a gente até começa a fazer o devocional, mas talvez, né, a sua dificuldade seja manter a constância, de fazer todos os dias e entender a importância também, né? O devocional é um momento de devoção. É um momento que a gente vai tirar para passar um tempo com Deus. É um momento para a gente ler Sua palavra, para a gente orar, para a gente louvar também. E é um momento de estudo também. Então, tudo isso engloba o devocional. Tem várias pessoas que fazem de forma diferente. Mas aqui eu vou mostrar mais ou menos como eu faço. E ela também é boa para quem tem a rotina um pouco corrida também. A minha não é, mas eu gosto dela porque ela é prática, sabe? Porque tem momentos que a gente assim quer, sei lá, talvez enfeitar demais, colocar muita coisa, fazer um monte de passo a passo e assim, a gente acaba nem fazendo, né? A gente acaba nem mantendo a constância. E a ideia é manter a constância. E o devocional também é um momento muito importante para quem está querendo criar um relacionamento com Deus mesmo, porque não tem como você criar um relacionamento com alguém se você não está sempre ali conversando com ela, né? Se você só fala com ela, não sei, uma vez, 2 vezes na semana, por exemplo, se você vai na igreja, né. Se você vai na igreja e ora pra Deus, conversa com Ele, sim, é bom, claro que é. Mas, assim, um relacionamento de 2 vezes na semana é um pouco complicado, né. Eu tô falando de um relacionamento firme mesmo. Então se você quer criar um relacionamento firme, tem que ser diário, tem que ser todos os dias, entende? E outro ponto também é que o devocional vai te incentivar a ler a Bíblia, porque não adianta muito você só ler a Bíblia quando você tá na igreja, ou quando você tá no grupo de jovens, ou quando você tá, não sei, em algum momento de estudo, por exemplo, discipulado, sabe? É importante, se você quer realmente criar um relacionamento firme com Deus, estar sempre lendo todos os dias, nem que seja um versículo, um capítulo, sabe? Claro, vai ter dias que não vai ter como a gente fazer nosso devocional, mas isso não significa que a gente precisa ficar passando a mão sempre na nossa cabeça, né? Tipo, ai, não fiz hoje, tá tudo bem, aí depois você não faz amanhã, e depois, aí acaba que o mês acabou e você não fez nenhuma vez. Aí depois você sente que Deus está distante, mas Ele não tá. Quem tá distante é você. Enfim, né? Vamos começar. Primeiramente, eu tenho um checklist, né, no Notion, que eu gosto de. Notion é um aplicativo de organização, que eu gosto de deixar assim organizado pra mim, vendo diariamente o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu gosto de daquele checkzinho pra ficar certinho. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu vou pegar os meus materiais, né? Os materiais que eu uso são a Bíblia, um caderno que eu tenho também, um caderno que eu gosto de escrever as coisas do devocional e um marcador, caneta e outro caderno que é um caderninho assim mais de conversa mesmo, de conversa com Deus. Eu vou escrevendo os meus pensamentos ou conversando com Ele como um diário mesmo. Aí eu vou escrevendo as coisas que tá passando pela minha cabeça, eu me sinto muito bem. A primeira coisa que tá na minha checklist é meditar. Eu gosto de começar meditando porque a meditação acalma a minha mente, sabe? Tem momentos que a gente acorda que a gente, mesmo ter descansado, nossa mente ainda fica a mil. Ou talvez a gente nem tenha descansado mesmo, mas que a nossa mente assim fica pensando um monte de coisa tensa pra fazer, aquilo, e a gente não consegue se concentrar. Eu não consigo me concentrar se minha mente não estiver limpa. Então, assim, fica pensando um monte de coisa. Então, eu prefiro meditar. Depois que eu medito, eu já vou pra minha oração, né? Eu oro aqui mesmo, aqui na minha cama. Eu ajoelho mesmo e oro. Depois que eu faço minha oração, eu escuto um louvor, né? Que eu gosto de escutar. Você não precisa, mas eu gosto. E depois que eu escuto o louvor, aí eu vou direto pra palavra. Eu uso um aplicativo chamado Glorify, eu acho que nem dá pra ver direito, mas ele é muito bom. Ele já tem a passagem da Bíblia, o devocional e a oração. Então, assim, fica muito mais prático para você fazer, porque, sabe, você não precisa ficar um exemplo. Antes eu procurava as coisas por mim mesma. Eu entrava na internet e pesquisava versículo da Bíblia sobre ansiedade, versículo da Bíblia sobre medo. Então, assim, hoje é muito mais prático aqui, porque antes eu pegava, copiava todas as passagens e ia lendo por dia, assim, 3. É bom porque tá todos listado lá, tudo que eu já li. Caso eu precise em algum momento, eu já entro lá e leio rapidinho, fica muito fácil. Tá um template lá, facinho pra ler. Mas aqui no celular eu tô usando faz poucos dias e, assim, eu achei muito mais fácil, muito mais prático. Assim, eu gosto de praticidade na minha vida. Quanto mais prático for uma coisa, melhor, né? E depois que eu vou lendo assim e escutando, né? Eu vou marcando na Bíblia, depois eu passo pro meu caderninho que eu entendi. O que eu entendi da passagem, o que tá contando. Bom, gente, mais uma coisa, né? Acabei me esquecendo. Que é em relação a gente meditar na palavra. Porque não adianta a gente só ler a Bíblia e não meditar nela, e não pensar como que eu posso aplicar na minha vida o que eu acabei de aprender.
Porque por muitas vezes a gente só faz a leitura e ler é bom também, mas quando a gente pensa e para um tempo a refletir, tá? Como eu posso aplicar isso na minha vida? Como eu posso fazer mudanças na minha vida? Porque só você ficar lendo e não mudar é como se você nem soubesse daquela informação, sabe? É como se aquela informação entrasse na sua cabeça, mas que ela não tivesse feito. Agora tem algumas dicas, né, pra gente manter a constância, porque começar é fácil. O difícil é continuar a semana inteira, entende? A ideia é que a gente continue a semana inteira, o mês inteiro, sabe? A gente tem que ter esse relacionamento firme. Não tem como a gente querer ter um relacionamento com alguém que a gente não conversa sempre. É possível, não tem como. Então, eu quero ficar próximo de Deus, eu quero conversar com meu pai. E assim, você tem que ter vontade, né? Vai fazer por obrigação, não tem como. Você não vai conseguir nas primeiras semanas. Vai ter dias que vai acontecer da gente não conseguir fazer. Mas não é pra gente ser 8 ou 80. Não fiz de manhã, não vai fazer de noite. Eu era muito assim. Tem hábito que é bom, tem hábito que é ruim. Isso daí era péssimo. Eu não fazia de manhã porque eu queria fazer cedo. Eu queria fazer 5 horas. E quando eu não fazia, eu falava, não, não vou fazer mais também. Não fiz no horário que eu queria, vou deixar pra fazer no outro dia. E não fazia. E aí você vê, né? Aí fica o mês inteiro. Você vê, né? Depois que Aí o que eu fiz agora? Eu implementei esses hábitos e eu sempre tento lembrar deles, porque é importante, sabe? Pra gente querer uma coisa, a gente tem que entender por que a gente quer. Bom, a primeira dica seria: se organize. Não tem como a gente fazer nada assim, diariamente, se a gente não se organizar. Eu tenho uma agenda e eu coloco as coisas que eu tenho que fazer no dia, né? O importante é não ter paranoia, mas é importante estar organizado. Eu gosto de colocar o horário assim que eu acordo, minhas tarefas principais do dia. Eu acordo, tenho meu momento de autocuidado e já faço meu devocional. Tem um horário, sabe, pra ele. O devocional tem um horário certo pra ele. Caso não dê, eu faço um pouco depois, mas tem um momento pra ele, sabe? Um momento assim que eu sei que eu vou fazer. Na maioria das vezes eu tento fazer naquele horário. Caso aconteça alguma coisa, a gente coloca para mais tarde. Não seremos rígidos com a nossa rotina. 2. Deixar seus materiais perto de você. Não tem como a gente querer ler a Bíblia diariamente se a gente guarda ela sempre numa gaveta. Não tem como. Se ela está escondida da gente, está longe dos nossos olhos, não tem como a gente ver. Se a gente quer criar um hábito, você tem que deixar próximo de você. Um exemplo, a garrafa de água tá ali. Eu quero beber bastante água durante o meu dia, então eu deixo ela próxima de mim. Se a gente quer criar um hábito, a gente tem que tornar ele fácil. 3. Um assunto assim que eu venho estudando, que eu gosto bastante, né, que envolve um pouco psicologia, neurociência, essas coisas, que é em relação à sua motivação, sabe? É um assunto assim complicado, mas que eu acho importante, disciplina. Quer dizer, motivação é mais importante que disciplina. Porque não que disciplina não seja, mas se você for ver, motivação é o quê? Motivação é o que te leva à ação. Por que você faz algo? Por que eu estou motivada a algo? Por que eu realizo essa ação? Porque eu tenho um motivo. Eu tenho um motivo forte. Eu quero ficar mais perto de Deus, eu quero ficar mais perto da presença dele. Então não faz sentido eu ter disciplina em uma coisa que eu não tenho uma motivação. Deu pra entender? Sabe? Você tem que entender o que te move em relação à sua vida espiritual, sabe? Te move em relação a se você tirar esse tempo com Deus, sabe? Diariamente. Eu quero ficar mais próximo de Deus, porque assim é muito bom, sabe? É muito bom você tá conversando com Deus, você, sabe, ver as coisas boas que ele faz na sua vida, as coisas que acontecem, você se apoia nele. Eu me apoio muito em Deus quando eu não tô bem, porque é ali que a gente tem que estar mais firme na presença dele, e não só nos momentos bons, né? Então, assim, esse é o meu motivo. Se você tem disciplina em uma coisa que você não tem um motivo, não faz muito sentido. Por isso que motivação é mais importante que disciplina. Sempre leva a motivação. Tenho disciplina em tal coisa. Por quê? Porque eu tenho um motivo. Eu tenho um motivo para a ação. Então, entenda a sua motivação, entenda o porquê você quer estar na presença de Deus. Claro que é importante. Espero que você entenda. Não é só você fazer porque tem que fazer. É importante que você entenda o porquê. Então é isso, né? Minha motivação, querer aprender mais sobre Deus e entender mais sobre o seu amor, porque você dá seu próprio filho para morrer por pessoas pecadoras, isso é muito forte. Eu não teria coragem, eu não daria meus filhos. Eu nem tenho, mas eu não daria. Um amor assim é até difícil explicar, sabe? Que nós seres humanos dificilmente teríamos um com o outro. Enfim, gente, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.